Shalom Vrahot, paz e bênção. A escola de Techuvá que está aqui nesta noite, aos internautas, aos nossos amigos do Rio Grande do Sul que têm nos acompanhado. São Paulo mandou alguns comentários hoje acerca dos vídeos no inbox. Que o Eterno abençoe os Haverim e Haverot que estão aqui em Tabira, na Beit Simha. E hoje nós vamos, amigos e amigas Haverot, Haverim também, Haverim, Haverot, nós vamos falar acerca de leis de Kasherut e as palavras de Yeshua e dos seus discípulos. E nós vamos realmente confrontar um sistema que se opõe à Torá e à verdade de Hashem. Nós estamos agora no texto de primeira carta do Rav Shaul a Timóteo, capítulo 4, verso 1, que diz assim, acompanhem comigo a todos: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, Shedelim, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, e tendo cauterizado a sua própria consciência, proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos alimentos que o Eterno, bendito seja, criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graças. Porque toda criatura de Hashem é boa, e não há nada que rejeitar senão recebido com ações de graças, porque pela palavra de Hashem e pela oração é santificada. Vocês que estão aqui presentes, todos que estão acompanhando esse vídeo, nós sabemos que o sistema religioso romano, ele tem fragmentos da verdade e fragmentos da própria palavra de Yeshua e dos seus discípulos. Aqui nós percebemos que muitas pessoas aderem a uma resistência às leis de alimentação, ou chamado dieta kasher, ou dieta judaica, e dizem que essa dieta ela é fruto de um engano que está nas pessoas. Mas nós vamos ver que é o contrário que está relacionado a esse texto. Primeira pergunta que eu queria fazer para vocês, relacionada a esse texto, é se a oração ela consegue santificar, tem poder de santificar um alimento, ou mudar a ordem de santidade de um alimento. Nós vamos ver que o primeiro problema que nós analisamos aqui e percebemos nesse texto, acompanhem comigo, é problemas com a má interpretação. Ou seja, uma interpretação que não é kasher. Toda interpretação que não é apropriada aos princípios judaicos, ela não é kasher. Toda interpretação de uma pessoa que ela não vive os princípios judaicos, ela não é verdadeira e não é confiável. Porque a mente daquela pessoa, desta própria pessoa, não é kasherizada. Nós vamos ver aqui a primeira questão que mostramos nesse texto é a contradição absurda com as próprias escrituras. Vamos ver em Yeshayahu, Isaías, acompanhe comigo, 66, 17. Yeshayahu, Isaías 66, 17. Começamos a ver as contradições da má interpretação desse texto. Pessoas que dizem que pode comer de tudo porque pela oração é santificada. Pessoas que dizem que quem ensina a abstinência de certos alimentos é doutrina de demônios. Pessoas que nos acusam por sermos kasher e termos uma dieta judaica, nos acusam de realmente termos um ensino mentiroso por causa desse texto. Então vamos ver o que o profeta... Essas palavras de Isaías têm peso nas Escrituras e para a sua vida. Vamos ver aqui Isaías 66, 17, que diz assim: os que se santificam e se purificam nos jardins uns após outros, os que comem carne de porco e abominação, e o rato, juntamente serão consumidos, diz o Eterno. Aqui quem está falando é o Eterno. O próprio Eterno está dizendo aqui, que
que os que comem carne de porco é abominação, e o rato juntamente serão consumidos, diz o Eterno, diz o próprio Criador. Vamos ver Terrilim 89, 34, Salmos 89, 34, diz assim. Primeiro momento que a gente tem que desmascarar é as contradições que um texto ou uma interpretação está te mostrando. A própria Escritura denuncia e desmascara todo engano. Aqui, Terrilim 88, Salmos 89, ou seja, 34, verso 34, diz assim: não quebrarei a minha aliança, não alterarei o que saiu dos meus lábios. Ou seja, o Eterno está falando. O 35, uma vez que declarei por minha santidade, que não mentirei a Davi. O 34, mais uma vez. Vocês que estão em casa, olhe na sua própria Bíblia. Não quebrarei a minha aliança, não alterarei o que saiu da minha boca, dos meus lábios. Ou seja, o Eterno falou, tudo que saiu da minha boca, eu não vai alterar, e não vai mudar. Ou seja, se há lá na frente, nos escritos dos discípulos, as palavras de Yeshua, e dos seus discípulos, Talmidim, teve alguma alteração com a Tanar, com as escrituras sagradas, não é verdade. Alguma coisa está errada. Então está havendo contradição aqui. Olha aí, segunda carta do Rav Shaul aos Coríntios, capítulo 6, 17. Coríntios, segunda carta do Rav Shaul aos Coríntios, 6, 17. Diz assim: pelo que sai do meio deles, e apartai-vos, diz Hashem, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. E eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Todo-Poderoso. Aqui está dizendo 17, que mesmo aqui nos escritos do Rav Shaul, aqui há um direcionamento do que é imundo. E o que é imundo não poderia ser tocado. Vamos ver. Olha aí. Isaías 52, 11. Yeshayahu, Isaías 52, 11, diz assim: retirai-vos, sai daí, não toqueis coisa imunda, os que levais os vasos de Hashem, bendito seja. Devarim 14, 8, Deuteronômio 14, 8, diz assim, olha: Devarim 14, 8, nem o porco, porque tem unha fendida, mas não remói, não rumina, imundo vos será, não comereis da carne destes, e não tocareis no seu cadáver. Agora, Apocalipse 18, 2. Olha como termina Apocalipse 18. Passuque, verso 2. E clamou fortemente com grande voz, dizendo: caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de Shelidim, de demônios. Olha aí. E qual é a característica dessa Babilônia? Continua lendo. Esconderijo de todo espírito. Por que espírito imundo? Porque também esconderijo de toda ave imunda e animal aborrecível, ou seja, imundo. Onde é a toca dos animais imundos? Babilônia.
Olha só, Babilônia é a toca de espíritos imundos e de animais imundos. Então, quando um texto da Brit Hadashah, ou seja, do livro que se chama pelo sistema messiânico ou sistema romano, Novo Testamento, ou Brit Hadashah, como alguns gostam de chamar, mas na verdade são palavras de Yeshua e de seus discípulos, porque a Brit Hadashah é a Torá dentro do homem, a nova aliança é uma nova expectativa de relacionamento com a Torá. Antes a Torá do lado de fora, agora a Torá do lado de dentro. Então, segunda questão, primeira, a contradição. Só a contradição eu não ficaria com aquele texto. Pela contradição eu ficaria com a Tanar, com os escritos, que mostra o tempo todo que a diferença do imundo para o que não é imundo. Então é claro. Agora, além da contradição, existe a hipocrisia também. Segundo ponto, a hipocrisia. E os gracistas, o que são os gracistas? Aqueles que estão apoiados na teologia da graça. Estou na dispensação da graça. Eu chamo essas pessoas de gracistas. Interessante que se você oferecer a esses gracistas, eles dizem assim, mas com oração o alimento é santificado, aí pode comer. Então queria que alguém pudesse oferecer a esses gracistas carne de rato, urubu, barata. Queria ver, o que mais que eles poderiam comer? Vários outros animais. Queria ver se com muita oração eles iriam comer esses alimentos. Para você ver que existe hipocrisia. Porque os gracistas, mesmo com muita oração, certos alimentos eles não iriam comer. Não é verdade? Se pela oração santifica, traz uma bandeja com alguns ratos recheado com bacon e fala com ele, faça aí muita oração e santifica o rato. E manda para dentro. Bom apetite. Não vão comer. Faça alguns petiscos, de baratas para eles. Fala com ele, ora, santifica a barata, o alimento. Então, por detrás existe uma hipocrisia. Hipocrisia para tentar santificar o que eles acham que podem comer, ou seja, o que eles gostam de comer. Isso é uma hipocrisia. Faz um urubu a molho pardo, fala aqui, santifica com a sua oração, come. Tenho certeza que muitos não vão comer, não é verdade? Então, segundo ponto, a hipocrisia, você derruba eles também. Só oferecer outros tipos de animal. Você fala, se todo alimento com oração santifica ele, então espera aí que eu vou ali no esgoto e vou trazer uns bichos para você, e você vai comer. Está resolvido. Então vamos lá, terceiro ponto, que esse texto eu percebo nesse texto. Quando não se tem Torá, até o nível Peshat é deturpado. Quando não se tem Torá, instrução divina, até no nível simples, deturpam as palavras de Yeshua e de seus discípulos. Então vamos lá, olha o nível Peshat, coisa simples. Vocês que estão aqui, abram comigo. Os amigos, Raveirinho, Verraveroto, que estão em casa, acompanhem conosco. Volte lá em 1 Timóteo, capítulo 4, 1. O verso 1, no nível Peshat, já é, mesmo no nível Peshat, nós vamos derrubar. Olha que coisa interessante. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Espera aí, então você está fazendo uma dieta, você está fazendo abstinência de alimento, isso é demoníaco, isso é mentira. Olha o que o texto diz, vamos ver. Então,
Interessante. Olha o que diz Vaikra, Levítico 11. Sabe o que essas pessoas estão falando sem perceber? Olha, então se você prega a dieta caché, vive a dieta caché, tem abstinência de, e eles julgam que isso é doutrinas de demônios, de homens enganadores, de mentirosos. Olha aí o 11. 11:1, Levítico 11:1. E falou o Eterno a Moisés e a Arão, dizendo: fala aos filhos de Israel, dizendo: estes são os animais que comereis de todos os animais que há sobre a terra. Quem está falando aqui? O Eterno falou para quem? Então, no nível Peshat, se uma pessoa fala que a sua vida caché é doutrina de demônios, automaticamente ele está dizendo que a instrução de Levítico 11, de Vaikra 11 é uma instrução apóstata, é uma instrução demoníaca e é uma instrução mentirosa, automaticamente. Se a pessoa fala que a dieta caché é o que está dizendo ali, em 1 Timóteo, capítulo 4:1, se ele está dizendo que aquela é a dieta caché que o Rav Shaul está se referindo, ele está chamando o Eterno de apóstata, de mentiroso, que os céus não nos permita pensar isso, e está chamando o Eterno de uma força, um ensino demoníaco. E aqui diz que foi o Eterno que instruiu Moisés. Olha o nível Peshat, como que fica. Mesmo no nível Peshat, não tem como. A instrução foi dada pelo Eterno. Terrilim 89, o Eterno diz: o que saiu da minha boca, eu não mudo. E Yeshayahu, o Eterno diz: comer carne de porco e comer rato, porque em algumas culturas o rato é petisco também, é abominação. Abominação. Então, se viver caché é o que o Rav Shaul estava dizendo, que você sabe hoje que não é, e as pessoas que dizem que é, que pode comer de tudo, porque a oração santifica, e a abstinência de alimentos é algo demoníaco, então a instrução aqui, de Vaikra 11, eles estão chamando de demoníaco, apóstata e mentiroso. Olha que coisa séria quando uma pessoa não conhece a Torá. Isso é sério. Quarto, só naquele texto, quarto agora. A Torá, eles dizem que ali está dizendo da Torá. Levítico 11, abstinência de alimento. É o que o sistema religioso romano diz. E você que me ouve, nos assiste em casa, você sabe disso também. Olha aí. A Torá, por acaso, eu faço outra pergunta. A Torá, por acaso, proíbe casamento? Você pode perguntar isso para uma pessoa lá fora. Se você fala que isso aqui é proibição das leis de alimentação caché, você diz que o Rav Shaul está dizendo que é alimentação caché, que as pessoas estavam proibindo, está chamando que aquilo foi anulado, foi abolido, e aquilo é doutrina de Shedim, doutrina de demônio, doutrina mentirosa, doutrina apóstata. Agora, se você fala que é a Torá, insiste em dizer que é a Torá, quarto ponto, ali diz que essas pessoas que estavam vivendo a mentira, com ensinamento apóstata, estavam com ensinamento demoníacos, estavam proibindo até o casamento. E eu pergunto, a Torá proíbe o casamento, pessoal? Como pode aquele texto estar dizendo que uma pessoa pode afirmar que aquele texto está anulando a lei de Kasherut? Nunca, porque ali não está relacionado à Torá, está relacionado a um ensino gnóstico, uma filosofia grega que proibia até o casamento. Até o casamento. Eu pergunto, a Torá proíbe casamento? Uma pessoa afirmar que aquele texto está relacionado à Torá, às leis
de alimentação kosher? Agora, você percebe, volta lá, 1 Timóteo 4. Aí aqui diz, 1 Timóteo 4, diz assim, o verso 3, proibindo o casamento, a Torá proíbe o casamento por acaso? Até hoje, pelo que eu sei, não. Pelo contrário, protege o casamento com os princípios e mitzvot. Agora, e ordenando a abstinência de comidas que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade. Agora eu pergunto, quais os alimentos que Deus criou os alimentos que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade? Olha o próprio texto ensinando aí, pessoal. Alimentos que o Eterno criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade. Vamos lá. Bereshit 7. Quais são esses alimentos que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade? Bereshit 7, verso 1. Depois diz o Eterno a Noa: entra tu e toda a tua casa na arca, porque te hei visto justo diante de mim nesta geração. De todo animal limpo tomarás para ti 7 a 7, ou seja, 7 pares. Macho e sua fêmea, 7. Dos animais que não são limpos, 2, o macho e a fêmea. Então, existem animais limpos e animais não limpos. Os animais que foram criados para comida, os limpos. Os animais que o Eterno criou para os fiéis, para os que vivem a verdade, que o Rav Shaul está dizendo para Timóteo, são os limpos. Existem os animais imundos, que entrariam 2 pares. Olha aí Devarim 14, 21. Devarim 14, 21. Então nós estamos no tópico, quais os alimentos que Hashem criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade. Devarim 14, 21, olha aí. Não comereis nenhum animal morto. Ao estrangeiro que está dentro das tuas portas o darás a comer. Ou venderás ao estranho. Porquanto és povo santo ao Eterno teu Elohim, não cozerás o cabrito com o leite da tua mãe. Olha aí, então o estrangeiro podia comer o animal morto? O estrangeiro podia comer qualquer animal? O estrangeiro, um animal morreu, você que conhece a verdade, você pode comer? O estrangeiro pode. O estrangeiro você pode dar para ele. Então o que o Rav Shaul está dizendo? Que existem alimentos que o Eterno criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade. Não é bem simples? E aqui, alimentos que o Eterno criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade é diferente dos alimentos que os estrangeiros podem comer. Agora, volte lá em 1 Timóteo 4 para a gente finalizar o texto. Se você não estudar os textos das palavras de Yeshua e dos seus discípulos, que as pessoas chamam de Brit Hadashah, o Novo Testamento, olha, se você não estudar com fundamento na Torá e nos profetas, você vai ser levado pelo engano e pela mentira. Você percebe que por que a Babilônia ela é lugar, morada de demônios e de aves imundas. Você sabe por quê.
Por que Yeshua disse para não lançar pérolas aos porcos? Porque o filho pródigo foi alimentar comida de porcos. Você acha que porcos aparecem? Porque Yeshua permitiu demônios entrar em porcos. Você acha que isso tudo... Aí você vê isso tudo e vai fazer uma oração para santificar. Olha o que o sistema romano faz com as pessoas. Hoje eu vi um vídeo de um casal de japonês, depois você olha, não sei se alguém viu aí, já viu esse videozinho, eu até coloquei, assim nós fomos enganados pelo sistema romano. Você olha ao chegar em casa, Rosana viu? Vocês vão chegar e vai procurar, Lucimar viu? Como que aquele japonês estava sendo enganado? E era um baita homem, né? Vamos lá. 1 Timóteo 4. Vai no finalzinho aí agora. 4. Porque toda criatura de Deus é boa, e não há nada que rejeitar senão recebido com ações de graça. Vamos lá. Então coloque aí, aprendam hoje. Tudo que o Eterno criou é bom. Você vê lá em Bereshit, tudo que o Eterno criou é bom. Mas coloca aí, mas nem tudo é para se comer. Nem tudo é para se comer. Tudo que o Eterno criou é bom, mas nem tudo é comida. Tem bicho que você vai ver nas escrituras que é para ornamentação. Tem bicho, animais, que é para limpeza, como camarões, os frutos do mar, fazem a limpeza do mar, alimentam de fezes e de animais mortos. Você percebe, tem animais na Torá que é para carga, como o jumento, como o burro, o cavalo para montaria. O Eterno criou uma diversidade de animais. Então, mas tem animais que não é, tudo que o cavalo é bom, o jumento é bom para cumprir a função dele, o Eterno é bom. Você vê um cachorro, ele tem sua função, mas não coma o uau-uau. Ele não é para alimento, cachorro não é para alimento. Gato não é para alimento. Você só tem um aval para comer um gato ou uma cobra se você estiver num deserto e você precisar sobreviver. Não tem água, não tem comida, um deserto, só você, e aparece o gato e minha alma, você, uau. Olha, porque a vida está acima. Nesse caso, só nesse caso, cobra, porco, para sobrevivência. Nesse caso, a sua vida está acima. A sua vida está acima. Teve um filme que aconteceu mesmo, verídico, um avião caiu numa Antártida, não sei, num lugar de muito gelo. As pessoas começaram a alimentar dos próprios cadáveres. Porque estavam geladinhos, a fome foi aumentando, e lá, tantos graus abaixo de zero, e os corpos permaneceram no frigorífico natural. E aí muita fome começaram. Aí começaram a pegar a carne dos seres humanos. Agora, tem animais que o Eterno criou para equilíbrio ecológico. Então vamos lá, tudo que o Eterno criou é bom. O Rav Shaul errou aqui? Não, mas tem animais que é para equilíbrio ecológico, tem animais que é para limpeza, tem animais que é para ornamentação, tem animais que é para carga, tem animais que é para... Agora sim, esses também o Eterno criou. O que pode e o que não pode. O pagão, o idólatra, o goim, sai comendo tudo que vê na frente. São terríveis, né? Então, Provérbios 16:4, vamos ver.
Provérbios 16, 4. Michelei 16, 4. O Eterno fez todas as coisas para os seus próprios fins, e até o ímpio para o dia do mal. Aí, tudo foi criado com propósito, mas nem tudo é para comer. Até o ímpio foi criado, ele existe para um propósito. Olha como que pega um texto e deturpam ele, a reviria. Pensa bem, pessoal. Então o Eterno criou todas as coisas, tudo que o Eterno criou é bom? Sim ou não? Mas tudo é comida? Não está claro isso aqui? Agora vamos, olha comigo, Bereshit 1:29. Olha os vegetais. 1:29. E disse o Eterno: eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda a árvore em que há fruto, árvore que há fruto, de árvore que dá semente, ser-vos-á para mantimento. Olha aí, mantimento. A própria Torá, a instrução divina, vai descrevendo o que é alimento. Olha aí, Gênesis, Bereshit 9, verso 3. Agora os animais. Bereshit 9, verso 3. Diz assim: tudo quanto se move, que é vivente, será para vosso mantimento. Tudo vos tenho dado como a erva verde. Então aí a carne, porém, com sua vida, isto é, com seu sangue não comerás. Aí vai vir a descrição. Como matar o alimento, o animal, o tipo de animal que pode, como ele será morto. E vai servir para alimento. Um animal que sofreu não vai poder. Um animal, carne sufocada, não vai poder. Agora olha o sexto princípio aí desse texto. A oração e ação de graças que eles defendem. Ora que já está abençoado, já está santificado. Vamos fechar isso agora. Ações de graça por tudo, não só por alimento. Onde está? 1 Tessalonicenses 5,18. Você dá Baruch Hashem por tudo. Um arco-íris, Baruch Hashem. Então lá, ações de graças é por tudo, não é só por alimento. Baruch Hashem pelo seu casamento. Baruch Hashem pelos seus filhos. Ações de graça pelo seu filho. Não só para alimento. Ali não está dizendo só alimento, é por tudo. Olha 1 Tessalonicenses 5,18. Diz assim: em tudo dai graças, porque essa é a vontade do Eterno em Mashi Yeshua para convosco. Então, Baruch Hashem, graças por tudo. Passando um momento difícil, Baruch Hashem. Passando um momento de dor, de prova, Baruch Hashem. É por tudo. Então ali não está relacionado ao alimento. Agora, pela oração, santifica, muda o estado. Você vai ver, não precisa abrir, anota aí. Shemot capítulo 15, verso 23 ao 25. Você vai ver em toda a escritura, vocês que estão aqui, os que estão nos acompanhando em casa. Vocês vão ver em toda a escritura algumas coisas acontecendo. Por exemplo, Shemot, capítulo 15, verso 23. A água amarga, através da oração e de um decreto, ficou doce. Shemot 17, uma rocha pode dar água, mas pelo decreto, a oração, ela começou a jorrar água. Mudou o estado. Você vai ver em 2º livro de Reis, capítulo 2, 19, você vai ver um veneno que eles pegam, uma lentilha, uma frutinha, e essa frutinha é venenosa. E ela cai, eles começam a fazer um guisado.
E o texto mostra uma morte na panela, uma sopa envenenada. E eles começam a gritar: morte na panela, sopa envenenada. E você vai ver que pela oração, pelo decreto profético, muda o estado daquela sopa e ela fica sem veneno. Baruch Hashem por isso. Você vai ver em Marcos 16, 18, veneno de serpente pela oração neutraliza. Você vai ver em Atos 28, 3, a serpente venenosa picou Rav Shaul, pela oração foi revertido, não houve dano. Baruch Hashem. Mas em nenhum momento, em nenhum local nas Escrituras, você vai ver o estado de um animal imundo passando a ser limpo mediante a oração. Em nenhum lugar você consegue trazer à tona, não existe em nenhum lugar na Taná o relato de alguém que orou mudando o estado de um animal morto ou vivo, imundo, para um animal puro, apropriado para a comida. Isso aí não, porque já é o masal do próprio animal. Ele foi criado com aquele masal. E a função pela qual o Eterno criou não se muda se é imundo. Vai ser até que esse céu passe, essa terra passe imundo. Nem o Iude omitirá da Torá. Agora, sabe o que o Rav Shaul estava combatendo? Seitas gnósticas, filosóficas, apoiando em pessoas apóstatas, confusas, mentirosas, que não viviam a Torá. E elas estavam pregando que esse corpo de nada vale. Então não precisa casar. Quanto mais você deteriorar, destruir esse corpo, mais rápido você vai virar um aion, um espírito evoluído. Então não precisa casar. O segredo é prostituir, fazer cultos com sexo públicos no altar, com prostitutas cultuais, e proibiam certos tipos de alimento e acrescentavam outros tipos de alimento. Ou seja, ele estava combatendo a filosofia grega. Baruch Hashem por isso, pela Torá e pelos ensinamentos de Yeshua e seus discípulos. Que o Eterno nos abençoe e Hazak Baruch a todos que aqui estão e a todos que estão em suas casas. Amém.